Olá, pessoal. Bom dia, boa noite. Vai depender do horário que você estiver vendo isso. Bem-vindos ao Dash Drive. No mergulho de hoje, iremos explorar a segurança cibernética. Olha só, pela visão de um hacker ético, que no caso a gente chamou aí o Euclides. Vamos revelar como funcionam os principais ataques digitais, quais riscos eles trazem e como principalmente podemos nos proteger contra, né, Euclides? Fala um oi, Opa, pessoal. bom dia pessoal, tudo bem? Olha, um prazer estar aí. Eu sempre gosto muito de debater esse assunto. Então, para mim é um prazer dobrado, como diz o ditado, né? Estar colaborando com vocês e estou aqui sempre à disposição. Esse é um assunto aí que eu trabalho bastante, eu me dedico há muitos anos. Então, para mim é uma honra aí, ainda mais por essas duas, né? Pessoas queridas aí, Natiele e a Ruth. Mas vamos lá. Vamos ver o que nós podemos debater melhor sobre o assunto. Para conversar com a gente, então, convidamos um mestre em informática aplicada, MBA em informática forense e mais de 20 anos de experiência em computação. Ele já passou por áreas como suporte de missão crítica, administração de sistemas e consultoria em TI, e hoje dedica sua carreira ao ensino superior na UTFPR, Campus Santa Helena. É uma honra recebermos hoje no Tech Drive o professor Euclides Pérez Faria Júnior. Muito bem. É, acho que a gente posso falar um pouquinho, né, de como funciona, né, como é que eu comecei nessa área de segurança. Comecei a trabalhar com segurança em meados de 2000 e acho que 2000, 99, 2000 por aí, né? É, Até então eu trabalhava só com sistemas de Unix e Linux. Comecei a trabalhar em abril de 89, então acho que já faz um tempinho, né? Já tem um bom caminho em cima disso, né? O meu foco sempre foi sistemas operacionais. A partir de 98, eu comecei a trabalhar. Não, 96, comecei a entrar no mundo do Linux. Em 98, eu comecei a entrar no mundo do banco de dados, mas eu nunca fui DBA de desenvolvimento de sistemas. Eu sempre fui DBA de missão crítica. O que é o DBA de missão crítica? Quando o banco está muito carregado, o sistema está lento, o banco está ficando muito pesado, o sistema não está dando resposta rápida, entra o DBA de missão crítica para analisar uma tabela que está travando, um sistema que está travando, qual é um lock que está acontecendo no banco, ou o sistema operacional não está conversando bem com o banco, ou a rede não está conversando bem com o banco. Então, esse especialista ele tem que conhecer de redes, tem que conhecer de sistema operacional e tem que conhecer de banco. Na época, eu mexia com os bancos nativamente Unix, que eram Progress, né? Eram todos os bancos modo caractere, Oracle já também, eu comecei a trabalhar com Oracle também. Depois eu fiz a formação Oracle em 99, fiz formação DBA SQL Server também em 99, e lá por 2011, daí já comecei a trabalhar com essa parte de sistemas, e ali a gente já começa a trabalhar com gestão de segurança da informação, né? Segurança de sistemas. Então, você trabalhar com espaço em disco, verificar se está estourando espaço em disco, verificar o sistema operacional, verificar a rede, faz você direcionar, né, para a área da segurança. Consequentemente, foi assim que eu me inseri na área da segurança. Aí, lá por 2011, eu fiz o primeiro curso oficial de segurança, que foi o curso de hacker ético. Na época, se eu não me engano, era hacker ético e contramedidas, né, de ataques cibernéticos. E ali, dali para frente, eu assumi toda a parte de segurança da informação e continuei na empresa aí por uns bons tempos, né? Então, assim, isso foi fortalecendo, e hoje, né, eu faço doutorado em segurança computacional, né? A minha área de pesquisa, especificamente ataques em tempo real de DDoS, né? Então a gente vai falar também de DDoS mais para frente, então a gente vai falar melhor aí o que está acontecendo, como é que funciona isso, o que está ocorrendo. Então, essa é a minha carreira. E aí, depois, né, virei professor, né, em 2015. Na verdade, eu terminei o mestrado em 2000, foi em ciência da computação, com a informática aplicada, em mineração de dados, né? Aí, lá por
2009, metade de 2008, eu já comecei a dar aula nas faculdades, né, e universidade em Curitiba. Né, de lá para cá não parei mais. E a partir de 2015, né, eu virei funcionário público, né, prestei concurso, daí sim me dediquei exclusivamente à educação. Mas até 2015, até julho de 2015, inclusive acabei de completar 10 anos de Santa Helena, né, até julho de 2015 eu atuava no mercado, na área de segurança e gestão de TI, como vocês bem já reportaram. Uhum. Como você já inicializou falando sobre hacking ético, então, para a gente começar, o que significa ser um hacker ético e qual seria a principal diferença entre o trabalho de um hacker mal intencionado e de um hacker que atua para proteger? Tá, vamos lá. Bom, o termo hacker ético, na verdade, se eu não me engano, é um termo que surgiu nas universidades dos Estados Unidos, né? Mais especificamente no MIT, né? E essa ideia de hacker ético era basicamente era para resolver problemas, né? Então a ideia é assim, como tudo dentro da computação, a gente está sempre voltado a resolver problemas, né? O sentido hoje do hacker ético ele é um pouco diferente da ideia anterior. Antes eles tinham alguns pontos positivos dentro dessa. Tinha uma denominação de cores, um negócio assim que eles criaram e tal, né? Que era o White Hat, que é o ético, que ele faz o sistema de proteção. Então, eu tenho que entender o mundo hacker, tenho que entender um código malicioso, tenho que entender um processo que está ocorrendo dentro de uma infraestrutura, dentro da internet ou no meu computador, né, um vírus, tenho que entender isso para depois eu achar uma contramedida para esse tipo de problema, né? Aí tinha o Gray, que era o cinza, né, que ele era meio termo, né, então ele era meio hacker, atacava, vamos dizer, também protegia e tal, tinha umas coisas assim, até que entrou aí no termo do Black Hat, que aí usa técnicas de hacking de forma, digamos assim, criminosa, né. Aí tinha termos que antes eram divididos, que era o hacker e o cracker, né, então a origem do termo vem aí do crack mesmo, de quebrar, né, de quebrar um sistema. Então, a definição é quem consegue quebrar ilegalmente aí a segurança de uma infraestrutura de TI. Não importa se é pequena, média ou grande. Né? A atuação dele é ligada a invasões, a quebra de senha, a explorar vulnerabilidades de sistemas e tal. E a partir desse momento, né, foi criado, então, um movimento, que acho que esse movimento, honestamente, eu não sei dizer para vocês se é só aqui no Brasil, mas acho que foi assumido o termo igual para todo mundo, hacker é hacker. Então, a gente não usa muito o termo cracker, né? Não é muito comum, né? Mas é bom ter essa distinção, né? Então, o hacker ético, né, na verdade, ele é um profissional especializado em segurança, né, que utiliza as mesmas técnicas e ferramentas que um hacker malicioso. Por isso que a gente tem que fazer cursos, entender bem, né, para que você saiba como isso acontece. É muito importante você entender o seguinte, esse mundo de segurança da informação, eu sempre falo que é importante você ter maturidade de sistema. O que significa isso? Eu tenho que conhecer bem o sistema. Eu tenho que ser um cara bom de Windows. Um cara bom de Windows hoje está mais difícil de achar do que um cara bom de Linux, né? Eu sou já fui um fanático por Linux, hoje já não sou fanático, mas eu sou um amante do Linux, assim, há muitos anos eu tive a oportunidade de trabalhar com várias distribuições, inclusive na Conectiva, no começo da Conectiva, lá na década de 90, né? Então, assim, esse mundo, para mim, ele é muito comum, né? E eu adoro, né? E quando eu vim para a universidade, os alunos mais antigos aí da universidade, que passaram por Santa Helena, sabem que eu trouxe também, fiz questão de colocar Linux aqui, não tinha, né? Trouxe, aonde eu vou, eu levo, né? Eu plantei o Linux na Unimed, né? A Unimed Curitiba, quando eu trabalhei por quase 15 anos lá, toda a parte de Linux estava sobre a minha responsabilidade, sobre a minha supervisão, né? Então, assim, esse tipo de coisa, eu sempre gostei do Linux, né? Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma, né? A questão é, você ter maturidade dentro do sistema
é muito importante porque você vai cuidar, né, desde o sistema operacional, como é que ele se levanta, como é que ele trabalha, desde a rede, dos sistemas de comunicação, você tem que cuidar do banco de dados e você tem que cuidar da aplicação. Fora isso, você tem que cuidar da infraestrutura de TI como um todo, desde a parte elétrica, desde a parte de clusterização, de você, depende, a missão, a gente chama de missão crítica por isso, né? Depende do tipo de negócio, você não tem tempo hábil para quedas. Depende, por exemplo, imagina o seguinte, imagina uma bolsa de valores que hoje atua totalmente online, cair a comunicação por 2 minutos. Você tem noção do tamanho do problema para o país, o tamanho do prejuízo financeiro que tem para o país, uma bolsa de valores ficar 2 minutos fora. Então, isso é missão crítica. Os profissionais de TI que cuidam dessa regra de negócio, eles têm que saber muito e a empresa tem que investir muito para garantir que nunca vai cair. Né? Aí entra no negócio que a gente chama de SLA, que é uma parte que até eu explico para os alunos, eu dou aula para eles, quando eu dou aula de segurança, eu explico parte de SLA, que é acordo de nível de serviço, para a gente garantir os sistemas. Então, o hacker ético, ele tem que entender de tudo isso. Então, para você ter maturidade, para você conhecer tudo isso daí, você gera um tempo de conhecimento e aí, lógico, você vai ter que se especializar, né? De acordo com o tipo da área. Então, é interessante para quem gosta da área da segurança começar a se especializar, começar a melhorar, para que quando você tiver a tua formação, quando você fizer a tua pós, quando você já entrar numa empresa, você já começar a ter essa cultura de visualizar os problemas da empresa. Então, o hacker ético é isso. Né? Aí a gente vai para uma outra parte que é o phishing. Bem, basicamente, como que funciona esse phishing, professor? Na prática, um ataque de phishing, tipo assim, a gente sabe que eles são aqueles e-mails e mensagens que aparecem legítimos, mas esconde armadilhas para roubar dados e pessoais e financeiros, né? E por que ele ainda é tão eficiente em enganar pessoas mesmo depois de tanto tempo e a gente sabendo como eles são? Muito bem. Eu tive a oportunidade de, 2018, acho que foi 2018, final de 2018, eu tive a oportunidade de cuidar, dentro do município de Santa Helena, de ser eleito aqui, né, porque é um cargo eleito, presidente do Conselho de Segurança do município, né, que é o CONSEC. A partir desse momento, a gente se envolve diretamente com todo o ambiente de segurança dentro de uma cidade. Então, eu tive a oportunidade de entender bem como é que funciona uma segurança pública. O que acontece? Dentro desse período, uma das coisas que me trouxe, assim, que agregou bastante para mim, foi conhecer como é que as coisas estão acontecendo. Então, para você ter uma ideia, hoje, 90% dos crimes, né, são virtuais, 10% são pessoais. Tá? Vamos falar de assalto, roubo, né? Hoje é mais comum você ser assaltado virtualmente para roubar um dinheiro de você, te enganar, né? Do que eu pegar um cara, abordar você na esquina, tirar a tua carteira e levar para casa. Porque hoje em dia, vai pegar a carteira e vai encontrar um cartão, né? Ela não vai encontrar dinheiro, né? Então, assim, a área da segurança, então, ela trata disso. Então, quando você pergunta, quando você falou ali, pô, mesmo as pessoas sabendo, como é que pode acontecer isso daí, né? Então, veja só, eu mando um e-mail para você. Se eu mandar um e-mail para você, né, falar, ó, Natiele, ó, faz um favor para mim, né, vamos fazer um teste, eu estou mandando para você aqui uma foto, você clica nela aqui, ó, vamos ver se ela aparece bem, porque eu fiz um programinha assim, que ele vai ajustar a minha foto de acordo com o teu tipo de e-mail que você abre. Aí eu te pergunto, você vai abrir ou não vai abrir? Você vai abrir. Por quê? Porque você conhece o cliente, certo? Então, olha só o que aconteceu. Eu cometi dois crimes ao mesmo tempo. Eu fiz uma engenharia social, porque eu invadi a conta do Euclides. Na conta do Euclides, eu mandei um e-mail com phishing para você. Você entendeu? Então, não é questão que você não vai, não é questão que por que as pessoas ainda caem. Vão cair, sem contar que nós estamos falando aqui de pessoas que lidam com a TI, né? Eu costumo dizer que a diferença nossa, se o mundo é dividido, né,
Oriente e Ocidente, né? Então tem o Oriente, o mundo Oriente, a maioria dos asiáticos, por exemplo, eles têm a característica de ler muito, eles leem muito. A nossa característica, né, do Ocidente é muito visual. Né? A nossa leitura ela é visual, ela é muito baseada em fotos, muito baseada. Né? Então, você pega um jornal japonês, pega um jornal brasileiro, você vai ver a diferença. Né? O japonês tem grandinho para todo lado, você vê muito pouca foto, é muita escrita. O brasileiro tem muita foto e pouca escrita. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que a característica das pessoas é você olhar, né? Hoje, por que é um sucesso as redes sociais? Porque é foto, é coisa dinâmica, é muito rápido. E o que é muito rápido? Você clica sem pensar. Você não para pensar, você não quer ler sobre o assunto, você não quer isso, você quer alguma coisa que seja dinâmica e rápida. Então, se eu consigo mandar alguma coisa para você que estimule você a simplesmente clicar, tá aí, você acabou de ser envolvido aí no processo. Tá? Então, naturalmente, o nosso dia a dia fortalece, né, a oportunidade de quem, né, desenvolve esse tipo de sistema. Então, vou mandar um e-mail falso, uma mensagem, vou mandar um site falso, né, vou roubar a credencial tua e tal. Tem os keyloggers, né? Eu me lembro uma vez, eu acho que foi 2009, honestamente eu não lembro, um aluno já estava dando aula, comecei a dar aula em 2008, um aluno foi trabalhar para uma empresa que é bem conhecida aí e tal, né? E era uma empresa de relacionamento. Antigamente tinha lá empresas de relacionamento, como tem hoje, até hoje tem, né? Mas antigamente era um pouco mais rústico, né? E essa empresa de relacionamento, ela tinha um site que você se cadastrava e você fazia uma espécie de anamnese, perguntas, né? Mas ela fazia um esquema de planilha, sabe? Tipo assim, aqui é o homem, aqui é a mulher, então assim, que tipo que é o PRA? O homem não pode fumar, não pode beber, não pode não sei o quê, assim por diante. E aí o cara dizia que ele gostaria da mulher, assim por diante. E ali fazia um entrelaçamento, ali fazia o sistema fazia, então, uma busca por a proximidade de gostos. E aí o dono da empresa não estava muito contente com isso. E eu, quando o aluno me trouxe, eu fiquei feliz, porque eu tinha recém feito o mestrado em data mining e a gente trabalhava com dados. Eu falei, cara, mas não vai fazer sentido isso mesmo. Porque, vamos lá, a mulher não fuma, e ela exige que o cara não fuma, isso aí não vai garantir felicidade no relacionamento. Na melhor das hipóteses, o ideal é o seguinte, deixa os dois se aproximar, na melhor das hipóteses, ela vai convencer o cara que é legal não fumar e vão ser felizes não fumando. Ou ela se apaixona pelo cara, vai fumar e vai ser feliz fumando. Né? Não é o fumo que vai fazer a diferença. É um convencer o outro e ser feliz. Pô, a gente está tratando de relacionamento. E aí a gente desenvolveu um sistema que fazia o seguinte, você se cadastrava na empresa, fazia lá a mesma coisa, fazia as suas preferências, mas você tinha um contrato que você tinha que ficar por 3 meses acessando a internet. Naquela época era meio complicado, a gente procurava acessar a internet de madrugada porque não pagava, né, porque tudo era pago e tal, tinha essas coisas todas. Mas a gente obrigava a pessoa a acessar qualquer coisa, ela tinha que acessar por 1 hora durante 3 meses o que ela quisesse. Nós fizemos um agentezinho que a gente instalava, né, a gente mandava pela internet, instalava na máquina dela, e esse agente ficava capturando tudo que ela acessava. Antigamente tinha um negócio chamado Data Web House, baseado em evento de clickstream, ou seja, onde você dava o clique, eu gerava um log, e depois eu gerava um data mine em cima daquele log, e beleza. O que acontece com isso? A gente ia buscar preferências. Então, assim, naturalmente, a gente ia investigar aquilo que você usava no seu dia a dia. E aí eu ia buscar na base de dados feminina aquilo que as mulheres também iam buscar, que eram semelhantes. Né? Ou seja, a gente aproximava as pessoas por afinidades, sem elas saber. Só que a gente descobriu que o que a gente fez foi um phishing. A gente fez, por quê? Porque ele pegava tudo, inclusive senha de banco, porque né, às vezes o cara queria consultar um banco, um log, né? E aí a gente teve que abortar, porque aquilo gerava, né? Se alguém entrasse com uma ação, a gente fez uma reunião com a empresa e tal, e falou assim, ó, lamentavelmente esse negócio funciona, mas não dá para não fazer. Por quê? Porque a gente vai pegar dados sensíveis das pessoas, e aí você vai correr um problema muito sério.
Então, às vezes, na intenção de você fazer um bom sistema, uma coisa bacana que poderia fazer isso acontecer, né, naturalmente se converteu aí num problema. Aí, claro, foi resolvido de outra forma e tal, o menino conseguiu entregar o sistema para a empresa, eu só dei a consultoria para ele e tal, mas em tempo a gente conseguiu ver que nós estávamos fazendo aí uma engenharia social e também estava pegando todo o dado sensível dos clientes. Então, essa parte da segurança ela é muito sensível, porque por isso que eu falei que você tem que ter maturidade. Às vezes, a gente, na boa fé de fazer uma coisa bacana, acaba provocando um problema, né? E as pessoas vão usar, mesmo pagando. Né? Bom, então, como podemos fazer para nos defender contra esse tipo de ataque? Eu tenho um exemplo que, esses dias atrás, eu recebi um e-mail acho que foi do Detran, falando de uma multa. Aí eu pensei assim, mas o Detran, não sei se ele envia e-mail para as pessoas. Aí eu entrei no site do Detran para ver se era realmente verdade. Aí acabei constatando que não era. Eu ajudei um colega advogado o ano passado, um amigo aqui, um advogado aqui de Medianeira, que eles fizeram isso daí. O pai dele entrou num sistema lá, pegou, viu um boleto que eles tinham que pagar com o escritório da advocacia. O pai dele também é advogado, né? Só que é mais idade, né? O pai dele viu que tinha o boleto, pagou. E aí, a partir desse momento, o que aconteceu? Todos os boletos daquele período que geraram no mês para eles pagavam e tal. Passou uns 2 meses, as empresas começaram a cobrar, viu? Nós não recebemos, viu? Não, mas está aqui, ó, nós pagamos, está tudo pago aqui. Consequentemente, o que acontece? Quando o pai dele acessou o sistema fazia assim, cada vez que você mandava um boleto, ele convertia o PDF, colocava uma tarja lá, né, um código de barras para você pagar o boleto e ia para outra financeira, não para dela, né, não para oficial. Né? Aí o que a gente tem que fazer? Como é que a gente pode começar a entender as coisas? Existem 2 coisas importantes para a gente saber. Primeiro, é bem isso que você falou. Pô, o Detran não manda. Então, não manda cobrança para você. Ele manda um aviso que você tem um problema, que você tem um pagamento para fazer. E, normalmente, ele te manda em carta oficial e tudo mais, né? Ou, agora, não sei se já está eletrônico, mano, porque faz tempo que eu não ganhei uma multa também, né? Então, eu não sei se ela está vindo online ou não, mas a ideia é essa, né? Em princípio, é isso, né? Então, você entender por onde que os órgãos oficiais, as pessoas que você vai fazer os pagamentos eletrônicos, elas te mandam o pagamento, né? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é, se você tem suspeita, primeira coisa que você tem que ver, olha com detalhe, mas muito, né? Eu falo nas minhas aulas, quando eu dava aulas de rede, a Ruth deve lembrar bem disso, né, Ruth? Que é assim, você tem que ter 3 princípios. Primeiro, atenção aos detalhes, né? Então, olha o detalhe. Então, isso aqui veio da empresa utfpr.org.br. Poxa, peraí, mas a UTFPR não é um org, né? Não é um org. Como é que é? Qual que é o domínio da UTFPR? Né? É .gov, não é org. Então, olha só como é simples. Olha o detalhe, como é crítico, né? Às vezes você recebe um e-mail, às vezes é utfpr.com.br. Então, você conhecer o domínio oficial, da onde você vai fazer o pagamento, esse é um dos primeiros princípios. Então, eu não sei onde é que é. Então, beleza, então se digita lá no Google UTFPR, clica no site, olha lá como é que está escrito. Ali é o domínio, aquele nome que está ali é o domínio. Então, se o e-mail parte do domínio, ele tem que estar assim. Tá? Então, assim, procurar verificar esse tipo de coisa. Se você gerou suspeita em você, a primeira coisa que você vai fazer é procurar ver. Você tem uma opção, em todos os e-mails pelo Gmail, por qualquer ferramenta de e-mail, tem uma opção lá que você consegue ver o e-mail na íntegra, né? Deixa eu ver, desculpa, às vezes eu esqueço, tá? Me perdoe, a idade às vezes faz a gente falhar. Deixa eu lembrar o nome que faz, que eu mostro aqui. No Gmail é mostrar o original. E você clica nele, ele vai mostrar o e-mail original, como é que ele veio, de onde ele veio, ele vai mostrar certinho a ID. Ali, você vai ter uma visão mais, digamos assim, apurada, né?
Acho que dá até para a gente fazer aqui, se vocês me permitem eu compartilhar, eu abro esse e-mail aqui, quer ver? Ó, por exemplo, eu tenho esse e-mail aqui, ó, esqueci a senha, tem esse e-mail aqui, certo? Então, pô, eu tenho uma dúvida desse e-mail, então eu venho aqui, né? Aí tem lá, ó, eu posso bloquear, posso fazer denúncia, né? Ó, eu posso denunciar que é um phishing, inclusive, né? E tá aqui, ó, mostrar o original. Quando eu venho aqui, ele vai mostrar para a gente o ID, né? Então, isso aqui, todos os e-mails têm isso. Né? Você vai mostrar isso aqui, você vai ver para quem que é, da onde que vem, ó, tá aqui, ó, firefox.com, a conta, entendeu? Então, assim, para quem conhece um pouco mais de sistema, programa e tudo mais, vai ver detalhes aqui que vai mostrar que esse e-mail faz sentido ter vindo de onde veio, né? Ó, conta Mozilla, tudo mais. Então, assim, tem detalhes aqui que vai mostrar para você. Então, se você está na dúvida, em especial quando vai fazer um pagamento, é muito importante você observar por aqui, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro, os dois primeiros passos. É você conhecer o domínio, né? Então, eu vou olhar o órgão aqui, né? Eu não sei qual que é o domínio, né? UTFPR, né? Pronto. Então, aqui, a universidade, está aqui. Então, lá, ó, utfpr.edu, tá lá, ó, né? Então, se a pessoa mandou utfpr.org, vamos ver se existe aqui, ó, .org, só falta existir, né? Daí vai ser maravilhoso. Mas não tem, tá? Então, para vocês terem uma ideia, como é simples a gente também observar isso, tá? E é rápido, não demora mais do que 2 minutos, você já faz uma investigação completa, tá? Então, contra esse tipo de problemas, tá? É muito útil a gente observar esses detalhes, tá? Isso falando de phishing, né? Assim como de engenharia social, para você saber de onde que está vindo, né? Esse problema aí. Beleza. Tem outra forma de saber se é phishing além desse método para o pessoal que tipo não sabe muito mexer? Bom, aí fica muito complicado, né? Porque esse já é o mais simples, tá? As outras formas, né, via sistemas, você ter firewall, você ter um antivírus bom, né? Então, assim, para quem não tem nenhum conhecimento, então vale a pena, às vezes, você pagar lá R$ 90, acho que eu paguei um antivírus lá para minha esposa, no ano, se eu não me engano, compra um antivírus lá que ele já avalia vários tipos de ataques e tudo mais, e paguei acho que R$ 90 anuidade, aí põe no celular dela e acabou, entende? Então, eu acho que o primeiro princípio é isso. Sempre que possível, na tua máquina, no teu equipamento, mantenha ele atualizado. Sempre, o sistema operacional para atualizado, isso já resolve um monte de problemas, tá? Não é tão simples você quebrar um sistema, não é tão simples você fazer uma invasão. A gente costuma dizer o seguinte: a invasão, o ataque, ou esse tipo de coisa, ele tem duas características. Ou você manda para todo mundo, eu mando para 1 milhão de pessoas, né? Se 10% cair, para mim é lucro. Imagina 10% de 1 milhão, né? Então tem 100 mil pessoas pagando para mim, pelo menos, aí, né, R$ 1 eu ganhei R$ 100.000. Né? Então, é lucro. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio do ataque é aquele ataque direcionado que é baseado no interesse. Né? Lembra que eu falei para vocês, quando trabalhava na segurança, a gente entendeu o seguinte: o bandido só vai atacar alguém quando você desperta interesse nele. Então, eu vejo aqui, eu moro aqui numa rua, aqui numa quadra. Né? Se a minha casa for assaltada, significa que eu despertei interesse nele. Então, dentre as casas aqui, qual que me desperta mais interesse? Quando você olhar a volta da sua rua, olha qual das casas, se alguém você fosse, né? Faz o papel, né? Se você fosse, qual que desperta interesse para você atacar? Então, isso faz parte também da rotina do atacante, do criminoso. Ele vai por interesse, entende? Então, não tem muito o que fazer. Porque se ele tiver interesse em atacar a tua infraestrutura, o teu computador, o teu celular, significa que ele vai te incomodar. Então, você tem que ter um mínimo preparo, o mínimo possível. Então, um bom antivírus, está bem atualizado o teu sistema, no celular, sempre de vez em quando entrem ali lá no gerenciamento do sistema operacional do celular, não importa qual celular, tá? E vai lá, manda atualizar e pronto.
Pra você ter uma ideia, eu estava dando aula de segurança em Curitiba uma vez, um aluno chegou e falou assim, meu pai trabalha há mais de 20 anos com TI, eu só uso Apple. Apple é uma maravilha, que é Mac garantido, não sei o quê, não tem problema e tal, não tem ataque. Eu peguei e falei para ele assim, olha, meu querido, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um site aqui, mandei para ele o site, está aqui o site. Aprenda a invadir um Mac em 30 segundos cronometrados. Daí você pega, chega em casa, veja o site, analisa e faz o teste. Se não der certo, você vem conversar comigo, beleza? Até hoje ele não veio conversar comigo, eu acho que deu certo. Então, é para vocês verem que não é assim, não tem. Os sistemas operacionais, você está na rede, você está no sistema, você está no ambiente, pode ter certeza. Você está vulnerável se você não estiver com o mínimo possível de preparo. Realmente. Bem, o nosso próximo tema é malware. Esse inimigo invisível que pode se esconder em anexos, programas aparentemente inofensivos ou até links simples, correto, Euclides? Eles basicamente é um vírus clássico e raçoares que bloqueiam computadores inteiros. Os malwares continuam evoluindo e surpreendendo até hoje, né? Até hoje a gente se surpreende com a evolução muito rápida deles. Bem, basicamente, a gente conhece o cavalo de Troia, que é muito bem falado, mas a gente quer saber um pouquinho, Euclides, sobre outros tipos de malware e quais são os tipos de malware hoje em dia mais utilizados e são mais perigosos. E como que eles conseguem se filtrar no nosso computador, sem os usuários perceberem? Tá, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo aqui conhece o ChatGPT? Todo mundo conhece? Todo mundo aqui já ouviu falar de IA, certo? Agora virou moda. IA é moda, certo? Certo. Então, assim, não dá para a gente se surpreender com a tecnologia. Assim como você tem que ter tecnologia para trabalhos convencionais, tá? O mundo criminoso está usando a mesma tecnologia. Ele está usando a IA, está usando IA generativa, está usando IA avançada, está usando as maiores ferramentas de ponta para fazer um programa. Honestamente, eu vou resgatar esse material, mas um tempo atrás, se eu não me engano, tem uns 5 anos atrás, eu li um artigo que, por dia, são criados em torno de 150 vírus no mundo todo, por dia. Uns 5 anos atrás. Tem que rever esse número aí, por dia. Desses 150, tá, a comunidade de hacker ético, a comunidade de empresas especializadas em segurança, que desenvolve software para segurança, levam 3 meses para criar um antivírus para um daqueles 150. Então, a gente está sempre atrás, muito atrás. Tá? Quando eu fiz o MBA em computação forense, que daí eu fazia parte de investigação criminal em sistemas operacionais, eu tenho um capítulo do livro, escrevi um capítulo do livro que eu fiz um estudo no Paraná em 2019, tá? Foram apreendidos 17 mil celulares, tá? Um ano, 19 mil celulares. Tá? Desses 19 mil celulares, né, o Estado conseguiu periciar 3 mil. Então, você veja, a gente está sempre atrás. Então, o ato de como que eles vão invadir é assim, desde a forma mais simples até as mais sofisticadas. Então, não teria, assim, como se explicasse uma forma simples. Uma forma simples é isso que nós estamos fazendo aqui, eu estabeleço uma comunicação contigo e eu vou invadir o teu sistema, eu vou colocar um vírus lá e tal. E vírus aí são dos mais, né? Eu tive a oportunidade de ver vários tipos de vírus nessa minha carreira, né? Os vírus mais interessantes, assim, eu vi alguns acontecendo, já perdi equipamentos, computadores, já perdi dados, né, com vírus assim que eram interessantes da época, né? Então, mas hoje os vírus que mais provocam problema é aquele que gera problema financeiro.
Em Santa Helena também teve um período que teve um ataque de ransomware também, sequestraram aí, né, os dados de uma empresa e tal. Então, assim, ó, isso não tem como. Tá? Para você ter uma ideia, como é que funciona, então? Vamos falar de um vírus comum, né? Um vírus aí que foi muito legal na década de 90, foi o vírus da Madonna. Né? Então, você recebia um e-mail lá, veja a Madonna fazendo um strip. Você via, né? E naquela época não era gráfico, né? Então ela era meio colorida, assim, né? Bem ruim, assim, meio rudimentar, mas assim. Então a gente queria ver como é que funcionava, né? Aí eu só lembro, assim, ela começando a tirar as peças. Quando ela chegava parte das peças da roupa dela, né? Que era tudo texto, caractere, muito ruim, inclusive, a máquina desligava. E pronto, porque na verdade o que ela estava fazendo? Ela não estava tirando a roupa, ela estava preparando a máquina para formatar, e formatava a máquina. Né? Era bem massa, daí a gente tinha que instalar tudo de novo. Né? Então, a gente, pra gente que viu isso daí acontecer, foi as primeiras brincadeiras de vírus, era assim que funcionava. Só que antigamente as coisas não eram muito comuns no e-mail, você recebia vírus por disquetes, né? Por discos, né? Então, um passava para o outro, então não tinha muita conexão. A partir do momento que as conexões começaram a acontecer, esses vírus começaram a se disseminar mais rapidamente. Então, o problema dos vírus hoje até nem é tanto. Pode ver que hoje em dia já nem tem tantos, já não é mais aquela corrida atrás de antivírus, né? Houve uma época que era mais sério isso, né? E provocava, né? Por isso que eu gostava muito de Linux, provocava muitos Windows, né? Aí fala assim, mas não tem vírus para Linux? Tem bastante. A questão é que quando você sabe administrar o sistema Linux, você consegue gerenciar ele tranquilamente, né? Ao passo que mesmo que você consiga administrar bem o Windows, não dá para você evitar determinados tipos de vírus, porque o Windows ele tem muito pacote fechado, muita coisa fechada, né? Como ele é uma distribuição fechada, né? Você paga por ela, então vem muita coisa blindada. E para o Mac também tem e tudo mais. Então, assim, quando acontece, você nem sabe o que aconteceu, né? A questão é que o sistema operacional é um pouco mais robusto para suportar, mas depende do tipo do vírus, você não vai suportar. Com relação ao ransomware é uma coisa muito, muito, digamos assim, um dos tipos de ataques mais agressivos, mais perversos, vamos dizer assim, porque ele usa a técnica de criptografia. Então, quer ver, teve um ransomware muito interessante que ele invadiu uma máquina. Não sei se vocês sabem, mas em média, deixa eu ver se eu me erro o número, tá? Em média, um Windows normal, ele tem em torno de 1.900.000 arquivos, tá? Dentro do sistema todo. Imagina todo o Windows. Dentro dele, se considerar tudo, mais ou menos isso. Vamos manter esse número, tá? O que esse sistema fez, esse ransomware fez? Ele detectou, pegou o primeiro arquivo, ele compactou o arquivo, tá? Ele pegou, nessa compactação, ele tirou o hash do arquivo, que é uma identidade do arquivo, de acordo com o tipo do arquivo. Aí ele fez uma métrica matemática naquele hash e gerou uma chave para você descriptografar. É como se eu tivesse feito um zipado, um arquivo, só que com uma senha. E essa senha gigantesca é uma chave de hash. Pronto. Só que daí o que aconteceu? Desse arquivo ele pegou o próximo. Ele fez um sorteio randômico. Em 1.900.000. Foi lá, sorteou um arquivo qualquer, em qualquer lugar do computador. Pegou o segundo arquivo. No segundo arquivo ele fez o hash e gerou uma chave. Daquela chave, ele mudou a chave do primeiro para o segundo e assim por diante. E foi sorteando até acabar o computador. Então, isso leva tempo. Você não sabe que está tendo um phishing. Você está aqui trabalhando, você não sabe. E ele está ali por dentro trabalhando. Né? Está lá no background, né? Por trás das tuas telas. Ele está trabalhando. O que foi acontecendo? Ele foi criptografando e compactando os arquivos. Até que ele fechou todo o teu computador. E aí o que acontece? Quando ele terminar, como é que você resolve isso? Para você resolver isso, você tem que achar no sorteio dele, randomicamente, por ordem. Quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, você nunca vai saber.
1.900.000 arquivos, você não sabe qual é a ordem. Então, para eu descriptografar o primeiro, eu tenho que achar o último sem errar nenhum, randomicamente, e encontrar o hash e fazer a engenharia reversa que a gente fala. Tá? Então, para isso, é muito complicado. Essa foi uma das dinâmicas, né? Claro que tem várias dinâmicas, tem vários tipos de ransomware. Eu estou dizendo, esse é só um exemplo. Tá? Aí o que acontece? Então, só esse daí, para você tentar descriptografar tudo isso daí, você tem que ficar caçando um por um. Então, quanto tempo tu acha que tu vai levar para encontrar certinho a ordem? Randomicamente que foi espalhado no teu computador em 1.900.000 arquivos. Entende? Então, esse é o complicador do ransomware. E aí, normalmente eles ganham valor financeiro, porque eles usam aí as ferramentas de pagamento baseado em cripto, né? Que você vai lá, paga numa moeda cripto X lá, o cara do nada some, daí você nunca mais vai achar, porque ela está lá nas criptomoedas. Agora está melhorando bastante essa estrutura aí de criptomoeda. Então, assim, vai começar, eu acho que eles vão começar a ter uma segurança maior aí nessa parte, mas eu acredito que ainda vai demorar um pouco, tá? Então, o problema maior do ransomware, diferente de um vírus, é o prejuízo que você não consegue, ele trava uma máquina toda. E o detalhe, esse mesmo vírus pode ser distribuído na rede, imagina uma empresa que tem 10 computadores, ele distribui em 10 computadores, os 10 computadores vai acontecer isso. De forma totalmente aleatória, totalmente diferente. Então, só aí já é um complicador que nenhum profissional vai conseguir recuperar. Uma coisa simples, você compactar, pega outro arquivo, compacta, tira o hash dele, gera a chave, uma coisa simples. Para quem já fez aí, né, na ciência da computação, no nosso curso aí, a disciplina de segurança está no 5º período, então quem já fez os 4 períodos consegue perfeitamente construir isso numa linguagem C, aí, pé nas costas, bem facinho. Tá? Só que, olha só, é uma coisa, tá, que naturalmente gera um problema. Agora, lógico, tem ransomware muito mais sofisticados, né? Assim como tem vírus muito mais sofisticados, né? Então, isso é importante vocês analisarem, que não tem como, não é tão fácil você descobrir, também não é tão fácil você se proteger. O máximo possível que você tem que fazer é tomar cuidado. Os cuidados básicos para se proteger de um ransomware em especial, básico. Primeiro, um sistema de backup muito bem feito fora do teu ambiente. Mas eu tenho um computador que está aqui na rede e tal, ele fez backup. Beleza. Tem empresas que o ransomware atacou a empresa toda, inclusive o servidor de backup. Então, recomenda-se que você faça um backup completo dos teus servidores, que você faça uma rede exclusiva só para backup, que não tem acesso externo, tá? Aí você vai ter uma certa segurança. Porque é evidente que se ele fizer backup com um computador que está acontecendo o ransomware, ele vai copiar o ransomware também, mas ele não vai se detectar, porque ele vai compactar e vai guardar, ele não vai executar nada. Tá? Daí depois ele pode até fazer o restore e lá distribuir de novo. Isso pode acontecer. Mas, pelo menos, você garante que os seus servidores, no caso do ponto de vista de empresas, né, garante que o teu servidor seja protegido. Mas tem outros serviços, né? Então você contratar, depende do tamanho da empresa, você contratar uma empresa que possa dar suporte para construir políticas de backup bem feitas, bem construídas, para fazer um sistema de recuperação. E não adianta você fazer backup sem recuperação, tá? Muita gente faz backup, eu dei consultoria já há muitos anos em segurança. Eu tenho um bom backup aqui. Eu falei, vamos fazer um teste? Vamos lá fazer um teste num restaura. Backup sem restaura não é nada. Não existe. É como se você tivesse uma arma que não tem projétil, você não tem como atirar, então você não está armado. Você tem um material lá à disposição. Tá? É isso. Então, o nosso próximo tópico também seria sobre o DDoS, que é ataques de negação de serviço distribuída, e disse que esses ataques eles podem paralisar empresas inteiras em questão de minutos. Para quem nunca ouviu falar, então, como um ataque desse realmente funciona e quais
setores são os alvos mais comuns desse tipo de ofensiva? Muito bom. Bom, esse é o meu tema de estudo, então esse tá mais fácil de eu falar ainda. O que é o DOS? Tá? Nós temos dois tipos de estrutura. Tem o DOS e tem o DDoS. O que é o DOS? DOS vem de Denied of Service, ou seja, negação de serviço. O que significa negação de serviço? Tudo dentro da computação, você tem um recurso que tem um serviço. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um podcast que quem está gerenciando o serviço que está fazendo essa transmissão é a Google. Tá? Nós estamos usando o mecanismo da Google, então tem um servidor lá que ele provê, né, o acesso das pessoas até esse servidor, né, para que ele possa dizer, através de um link X, aqui você clica nele, nós vamos nos comunicar. Tá? Então, eu preciso pedir acesso para aquele servidor precisa ter o retorno para que a gente possa visualizar melhor estabelecer a comunicação. Tá? Então, a gente chama de Three-Leg Way, né? Ou seja, é um bate-papo em 3 etapas. Eu faço uma pergunta para você, você responde se quer conversar comigo, daí eu falo, quero sim, aí você me autoriza, aí eu vou lá e começo a conversar. Teoricamente, em linhas gerais, é isso. Né? Não, a gente teria que explicar melhor aí na parte de redes. Mas, então, esse serviço vem de um servidor. E o DOS é o quê? É você fazer um pedido para ele, para o servidor, que o servidor não consiga responder. Então, imagina o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, você fazendo pergunta para o servidor, ele vai responder. Tá? Agora, imagina 1 milhão de requisição, porque você faz uma requisição, faz um pedido, ele manda um retorno para você. Imagina 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo pedindo para o servidor. Será que ele responde? Ele vai demorar para responder. Depende do tamanho do servidor, ele até responde. Google responde. Tá, então vamos lá. 1 milhão é muito. Então eu vou pegar fazer um sistema, um computador, que ele vai pegar, vai mandar. Daí eu estou fazendo 1 para 1, tá? DOS. Um ataque DOS é de um atacante para um servidor, um serviço. Um servidor. Então, lá. Aí ele pega e manda 1 bilhão de requisição. Será que o Google consegue retornar? Eu falei 1 milhão, ele conseguiu. Agora, 1 bilhão ele consegue? Daí, Google consegue. Beleza. Então o DOS não é tão forte assim. Mas nós estamos falando de Google. Se eu pegar uma empresa qualquer, né, vamos lá, se eu pegar uma UTF, será que a UTF consegue responder 1 bilhão de requisição por segundo? Por segundo. Tá? Talvez não consiga. Depende do servidor, ele não vai conseguir. Daí, como a gente estava falando de evolução tecnológica, os caras pensaram, poxa vida, nós temos internet, nós temos rede e nós temos máquina. Então vamos fazer o seguinte, tu consegue com um computador? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um vírus que ele vai distribuir para 1 milhão de máquinas, e cada uma dessas 1 milhão de máquinas vai fazer 1 bilhão de requisição para aquele servidor. E agora, será que tu aguenta? Aí o nome disso chama-se DDoS, que é Distributed Denied of Service, ou seja, um ataque distribuído. Eu uso as redes da internet, eu posso usar o teu celular, eu posso usar o teu computador, eu posso usar servidores na rede, tudo que tiver conectado, que puder fazer requisição, ele vai fazer requisição para aquele serviço. Aí aquele servidor web não vai ter força, não vai ter condições de responder para atender todos os usuários que estão pedindo requisição. Entende? Consequentemente, cai. Esse é o princípio básico do DDoS. Só para você ter uma ideia, os ataques mais expressivos aconteceram em meados de, vamos falar, dos últimos 10 ataques mais expressivos, tá? Então, para você ter uma ideia, assim, geral, em 2016, tá? Surgiu o primeiro ataque DDoS, o Mirai, né? O Mirai, como alguns falam, o Mirai, né? Ele teve um alto poder de ataque em cima de websites como GitHub, HBO, Twitter, acho que Reddit, PayPal, Netflix e Airbnb. Deixou todos esses caras inacessíveis, 2016. Tá? Em 2018,
Tá? Em 2018, ele passou, olhe bem, teve uma aplicação de ataque de main cache, chegou a 1,3 terabytes por segundo. Tera por segundo de transmissão, em 2018. Em 2019, na camada, a gente chama de SymFlood, que é a camada de comunicação, né, a camada de web, HTTP, aquelas coisas todas, ele mandou por segundo mais de 580, acho que são mais de 580 milhões de pacotes por segundo. Lá em 2021, vamos acelerar um pouco, chegou a um pico de 3,47 terabytes num ataque que aconteceu na Azure, na Microsoft, na Ásia. Tá? Então, esses ataques eles são muito mais direcionados para grandes empresas. Tá? Então, tipo assim, não venha dizer para mim que você é grande e que não suporta, que nós vamos derrubar. E eles derrubam mesmo. Então, empresas, governos, essas coisas todas. Né? Teve um ataque que é chamado Rapid Reset, mais de 398 milhões de requisições que foram feitos nesse ataque. O outro, aí sim, agora começou lá 2025, então nós vamos falar agora, nós tivemos 3 grandes eventos desse ano, desse tipo de ataque. Chegou a um pico de 11,5 terabytes em 5,1 bilhões de pacotes por segundo, tá? Foram registrados, né? E agora, recentemente, nós tivemos aí 5.433 sistemas anônimos atacaram mais de 161 países, chegando aí 37,5 terabytes por segundo, né? Em menos de 45 segundos. Você estava falando 2 minutos, né? Olha bem, 37,5 terabytes em menos de 45 segundos. Então, esse é um ataque massivo. E ele tem vários níveis, tem diversos níveis. Um dos níveis deles são aqueles ataques que agora a gente chama de ataques volumétricos. Porque tem um ataque que é o SymFlood, que é voltado para a camada 7, lá para a camada de aplicação, que vai lá para os sites, né, para a web, né, vou lá na utfpr.gov.br. Então, ele lá tem uma, né, porta 80, porta 8080, né, então, assim, ele vai atacar os servidores web. Mas aí, como se não bastasse, aquilo que eu estava falando para vocês, a evolução dos ataques, eles também evoluem de acordo com a tecnologia. Agora, com IA, com tudo isso daí, fica tranquilo. Os desenvolvedores, eles têm que ser muito bons. Você tem que ser um exímio desenvolvedor, por isso que é um hacker, né? Você tem que ser um exímio programador para construir um sistema de ataque desse nível. E aí, imagina que eles se juntam e fazem um baita de um ataque. Olha o que acontece. Eu vou usar todas essas ferramentas para fazer o mesmo ataque massivamente no mundo. Não importa. Nós tivemos queda no governo. Na guerra da Ucrânia, teve muitos ataques no período da guerra da Ucrânia, ali em 2019, se eu não me engano. Teve um ataque coordenado pela Rússia lá e tal. Então, assim, e vice-versa, tá? Então, assim, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem muito ataque nesse período de guerras. Aí está tendo muito ataque cibernético também para derrubar sites governamentais. Então, o interesse, no ponto de vista do DDoS, são as grandes corporações. Porque as pequenas, se ela quiser derrubar o TF, eles vão derrubar. Entende? Não é que o TF é vulnerável, não é isso. Nós todos somos, né? Se grandes players, que a gente chama, né, no mercado, grandes players como GitHub, Netflix, tudo mais caíram, né? Então não tenha dúvida que as empresas, por melhor que seja aqui no Brasil, também vão cair. E, teve também um ataque, se eu não me engano, do governo recentemente aí, não sei se foi o INSS ou se foi o Departamento Financeiro do governo que caiu e tal. Então, esses ataques, eles são muito brutais e realmente eles exploram tudo que você tem dentro da tua corporação. Bom, e como é que a gente salva disso, né? Como é que a gente se salva disso, né? Tem muitas ferramentas.
Tá? Muitas ferramentas. As primeiras ferramentas também são baseadas em inteligência artificial, né? E também baseadas em hardware. Existem sempre dois tipos de ferramentas. Tem a ferramenta de hardware, que vai diretamente no hardware, né? Que ele é desenvolvido um hardware específico para aquilo, com processadores específicos para poder tratar programas que possam detectar. Porque imagina o seguinte, eu preciso pegar um pacotinho daquele, abrir ele, analisar ele e verificar. Dentro da contenção, nós temos algumas técnicas. A primeira técnica, a gente pode, é prevenção. Então, fazendo a prevenção de ataque. A segunda técnica é a previsão. Eu posso construir sistemas que estão prevendo. Eu tenho alguns segundos de antecedência para dizer assim, gente, ó, pelo comportamento do andar da carruagem aqui, vai dar um ataque. Sabe aquela história do temporal? Olha, pelo jeito da nuvem que está vindo aí, o jeito do vento vai dar uma chuva forte, certo? Isso é uma previsão. Você está fazendo uma previsão do que vai acontecer. O ataque é a mesma coisa. Pelo comportamento como está acontecendo aqui na rede, vamos ter um ataque. Tem a parte da detecção. A minha parte é a detecção, que é garantir que aquele ataque que está acontecendo, ele realmente é um DDoS, porque tem muitos tipos de ataques que são semelhantes, mas não são. Tá? Se eu não me engano, em 2020, eu li um artigo que o cara estava fazendo assim, imagina assim, ó, vou dar um exemplo, vou traduzir aqui para um exemplo mais simples. Imagina que eu pego aqui, lanço um site da Netshoes Calçados. Eu faço uma página fake e digo assim, ó, se você clicar aqui na Netshoes, você vai lá para Netshoes Calçados, no site oficial, por exemplo, né? Estou usando a Netshoes como exemplo, tá? Aí vai o seguinte, ó, se você conseguir encontrar um selinho X, um tênis de R$1.000, você vai comprar por 100. Esse é o primeiro selo. Só que na hora que você encontrar o selo, você tem que pegar e distribuir esse e-mail para 50 colegas seus. E esses 50 tem que acessar. Então, você só vai ganhar o desconto depois que eu confirmar que os 50 pessoas fizeram isso. E cada uma dessas 50 vai receber a mesma proposta. Então, imagina o seguinte, em pouco tempo, o Paraná inteiro está tentando acessar, 17 milhões de pessoas estão tentando acessar o site da Netshoes para tentar achar etiqueta para comprar um tênis a R$100 de 1.000. O que aconteceu? Eu derrubo o site da Netshoes. Porque ele não consegue atacar. Aí o que acontece? Para quem está lá na TI da Netshoes, começa a olhar, meu, como tem gente acessando o nosso site. Aí eu te pergunto, quando entra uma pessoa dentro desse site, ele é um ataque ou ele está realmente consultando o site? Não é um ataque, ele está consultando o site. Só que ele sofreu uma engenharia social, olha que interessante, a engenharia social ela é muito crítica nesse ponto. Ele sofreu uma engenharia social porque ele foi convencido que vai acontecer isso. Ele foi enganado por uma página fake e ele está acessando o site oficial da Netshoes. Só que lá no site oficial do Netshoes não tem nenhuma desses sites. É que você clicou no link, ele direcionou você para lá. E quando você entrou lá, aí na rede, lá nos administradores de rede, vão olhar um usuário normal. Só que assim, em um segundo você vai ter 17 milhões de pessoas procurando e crescendo cada vez mais, então aí você tem uma tendência de ataque. E aí não tem antivírus que detecte, não tem sistema que detecte, porque são pessoas reais que estão acessando lá. Não é fake. Você entendeu? Então, para você ter uma ideia, como é crítico a gente trabalhar com esse tipo de ataque. Ganhando muita gente. Se eu não me engano, em 2008, teve o primeiro efeito Geissiani, né? A gente chama de efeito Geissiani na área de tecnologia. Vocês talvez não lembrem, mas se eu contar a história aqui, vocês vão saber. Em 2008, teve o efeito a moça lá da Universidade de São Paulo, a tal da Geissiani, que ela estava subindo a escada lá e estava aparecendo lá, a roupa lá, uma mini saia lá, que lá provocou um tumulto na universidade. Lembra dessa história? Tá? Então, o que aconteceu? O teu colega meu que ele trabalhou na RIC, eles fizeram o portal da RIC TV, naquela ocasião, eles fizeram o portal da RIC TV, tá? Que era o r7.com.br, acho que é esse, da R7. Eu estava em Curitiba na época. E aí, o que aconteceu? A RIC pagou uma grana enorme, né?
para construir o portal em um ano. Eles fizeram o portal, lançaram, maravilhoso e tal. No ano seguinte, já no seguinte, aconteceu logo no começo das aulas, porque isso foi em março, se não me engano, né? No começo das aulas, aconteceu esse negócio da Geisiane. Os sites começaram a cair, porque muita gente começou a acessar o portal, porque daí alguém colocou lá o vídeo no portal, aí todo mundo começou a acessar o portal para assistir o vídeo, e o portal não suportou e caiu. Os diretores ficaram malucos, falaram, cara, nós gastamos milhões de dólares aqui para uma menina de minissaia vir aqui em 2 minutos derrubar o sistema. Que tipo de profissional são vocês? Esse é o pensamento da empresa. E aí o que tu vai responder? Você entende? Então, assim, a tecnologia, hoje, ela foi evoluindo, ela foi melhorando, mas 11 de setembro, quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas, quase todos os portais do mundo caíram por muito acesso em vídeo. Quem passou pelo período do 11 de setembro lembra que era difícil você ver em tempo real o vídeo, porque os portais não suportavam, era muita gente tentando acessar. Então, basicamente, é um ataque de DOS que você está tendo. Tem muita gente tentando acessar a mesma coisa, tentando fazer download ao mesmo tempo. Né? Então, isso é crítico. Né? Então, o DDoS, a explicação dele, por que ele é difícil de tratar, é um problema ainda pesquisado, né, por vários cientistas, pela comunidade acadêmica, né, é tema de doutorado, é meu tema de doutorado, inclusive, justamente por conta disso. Você tem uma complexidade muito grande das atividades normais também. E tem tipos de vírus de DOS chamados low loris, porque tem o high rate, né, e low rate. O que é o high rate? Aquele tipo de ataque que é todo mundo ao mesmo tempo. A gente chama de ataque de rajada. Ao lado, uma vez só. Então, o low rate, que é o light. Você está trabalhando, daqui a pouco você observa que parece que as coisas estão meio esquisitas, mas vai indo. Lá por 3 horas da tarde, o teu sistema cai. Então, ele começa bem discretamente. Depois vai se minuto, quando você vê, você não consegue mais recuperar. Você não tem antivírus que pegue ele. Isso é muito complicado. Tá? Então, as técnicas são muito avançadas. Né? Então, esses são os problemas que a gente trata com ataque dessa natureza, né? De ligação de serviço. Bom, agora nós vamos para o encerramento. Professor, muito obrigado por você ter dividido o seu tempo com a gente e o seu conhecimento. E a gente queria saber um último conselho que o senhor daria para quem quer entrar nesse universo e ainda não sabe por onde começar, esse universo da cibersegurança. Muito bem. Obrigado a vocês aí, Ruth, Natiele, obrigado pela oportunidade. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Né? Eu acho que não é a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho aí para os alunos, sempre que eles pedem, eu tenho o maior prazer de fazer. Então, a hora que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Eu gosto de falar sobre isso, gosto desse tipo de trabalho. Né? Não me canse do meu trabalho, é um prazer. Tá? Eu fico muito feliz aí, agradeço mesmo de coração o carinho e a oportunidade que vocês estão me dando. Tá? Com relação à orientação, né? Então, assim, o que eu digo para vocês? A primeira coisa é, você tem que ser curioso. O aluno ele tem que despertar a curiosidade para entender como é que as coisas funcionam. Porque eu entendendo como as coisas funcionam, eu vou entender como eu vou construir ferramentas para evitar problemas. Tá? Então, a primeira visão desse perfil é independente se você gosta de programar ou não. Tá? O profissional de segurança da informação, ele não é necessariamente um profissional de só programação. Ele não precisa ser um hacker totalmente desenvolvedor, não. Tá? Existem áreas da segurança que você vai trabalhar com normas. Então, você pode ser um especialista em normas, você entender sobre as normas, então você gosta de leitura, você gosta de interpretações e tal. Basicamente, quem trabalha com as normas também faz auxílio jurídico. Tá? Para você ter uma ideia, quando uma empresa tem um departamento de segurança de informação, quando acontece um problema de segurança que foi causado por um funcionário, o profissional de segurança da TI é chamado no RH. E ele vai responder junto com a empresa. Então, ele não vai responder o código, ele vai responder as leis. Olha, as leis foram colocadas assim, assado, cozido, frito, então ele vai garantir as leis. Ele precisa de um suporte do desenvolvedor, daí ele vai chamar um desenvolvedor.
Então, ele não precisa necessariamente ser o cara que fez, que programa, que identifica tudo. Então, assim, existe um romantismo em cima da segurança, que todo mundo vai programar, vai desenvolver tudo. Não. O primeiro princípio é leis. Você vai ter leis para tratar. Segurança da informação é lei. Tá? Eu já tive alunos lá em Curitiba, já tive alunos, né, em outras instituições, que a gente passava disciplina para eles de segurança, como invadir um servidor, como... Pô, teve um aluno que derrubou o servidor da universidade, né? Só não foi expulso porque a universidade ficou com dó dele. Mas, então, assim, eu fui testar para ver se estava vulnerável. Então, não tem, você tem que entender que existem leis. Primeiro, você tem que tratar segurança uma coisa de maturidade, aquilo que eu falei no início. Você precisa respeitar as leis. Não é porque está mal feita uma segurança que você acha que está mal feita em algum lugar ou qualquer, e mesmo que esteja, que você tem o direito de validar ou testar. Ninguém pediu para você. Tá certo? Então, pensa no seguinte, eu vou testar se a tua casa está segura, vou lá, vou arrombar a tua casa amanhã. Você autorizou? O princípio é o mesmo. Então, se você não autorizou, não pediu para mim, não tá, eu estou invadindo a sua casa. Então, isso é passível de prisão, você pode ser preso, você pode ser julgado, você vai ter um problema com a justiça em função de você não respeitar as leis. Então, primeiro de tudo, lei. Sem lei, você vai trabalhar irregular na segurança. Aí você não vai ser um hacker do bem. O hacker do bem, o primeiro princípio dele é estudar as leis, entender as leis, onde ele pode tratar, onde ele pode trabalhar, onde ele não pode. Depois ele vai trabalhar. Eu já fiz auditoria, eu já fiz investigação e tudo mais, mas tudo que eu fiz foi baseado na lei. Alguém entrou com um pedido na justiça, a justiça autorizou, e aí nós vamos fazer o que a justiça autorizou. Não dá para ser fora da lei. Tá? Então, esse é o princípio básico. A partir daí, você tem que estudar bastante. Né? Aí você vai desenvolver o teu conhecimento em cima da área que você quer. Quero ser um especialista em programação, especialista em redes, especialista em sistema, sei lá, aí contigo. Então, essa é a dica que eu dou. Se a pessoa não correr atrás, também não dá, né? Não dá, né? E lógico, né? Você tem uma formação boa, como o TFPR promove, não tem, né? Você tem uma boa formação, você vai ter um currículo respeitado, você vai ter uma instituição por trás que te dá suporte. Então, você tem os caminhos. Termina a graduação, o TFPR tem curso de pós-graduação. Depois da graduação de ciência da computação, em várias áreas da computação, a UTF também tem várias áreas de especialização em rede, especialização em bancos, especialização em programação, mestrado, doutorado, ou seja, então ela te dá recurso. Então, e para os alunos que saem da UTF, tá? E vocês já estão praticamente dentro desse mundo, é só querer. Então, aí tem que buscar qual é o campus que faz, que te dá esse suporte, e vai atrás, e se quiser, tá? Eu tenho direcionado vários alunos aí, eu estou aqui à disposição também, eu acho que outros colegas também aí, professores também, eu acredito que estejam, é só vir conversar comigo. Eu quero fazer uma coisa, normalmente eu trabalho com orientação de TCC ou com iniciação científica para treinar vocês, preparar vocês para esse mundo de segurança, para depois colocar. Recentemente, a gente acabei de colocar agora, tenho o prazer de dizer isso, né, o Gustavo Franzen agora já está fazendo mestrado lá na UFMG, em Minas Gerais, tá, né? Tá indo, começou agora, tá, entrou. Então, ele fez essa orientação junto comigo, a gente ficou um ano trabalhando, eu comecei a trabalhar desde o Alain, né, que saiu daqui também, então a gente tem publicações científicas bem relevantes na área, a gente publicou com o Alain, eu tenho 2 publicações, uma no congresso, maior congresso nacional de segurança, SBSEG, pela Sociedade Brasileira da Computação, e depois o outro artigo que nós temos foi em 2019 no congresso, o maior congresso da América Latina, que foi feito no Panamá, em segurança computacional. Então, assim,
a gente tem feito trabalhos bem expressivos. Então, os alunos que tiverem interesse, né, como o Frantz agora também não vai ser diferente, a gente vai ter umas publicações bem boas agora que a gente está fazendo um negócio legal. Inclusive, nós estamos fazendo sistemas baseados em Transformers, né? Para quem está estudando IA aí, Transformers é basicamente a base do ChatGPT, né? A gente está fazendo isso, detecção de ataques baseado no método dos Transformers. Então, o estudo, o mestrado do Frantz é isso. O outro menino que está estudando comigo agora é o Giuseppe, que está fazendo um trabalho comigo aqui, eu estou lidando com ele ali. A gente nós estamos mexendo com a computação federada, né? Computação federada. Então, aí são coisas bem diferentes, IAs bem diferentes, bem aplicadas, atuais, voltada para a segurança. Então, quem quiser, é só procurar. Eu estou aqui 24/7, meus endereços não tem, se não tiver, me procura na cidade aí, vocês vão me achar, eu paro e dou atenção da boa para vocês. Tá bom? Tá bom. Bem, se você curtiu esse episódio e quer mais, basicamente vocês têm que seguir aqui a Tech Drive. Seu app de podcast, adiciona aí como favorito. Isso é muito importante, não esquecem. E compartilhe com quem também pode ter interesse nesse tema. Cara, o professor Euclides aqui deu um show quando é o tema em ataque cibernético, essas coisas, ele sabe muito. Se vocês quiserem entrar em contato com ele, eu acho que você tem um e-mail, né, Euclides? Tem euclidesfjr@gmail.com ou euclidesjunior@utf, né? Então é isso, pessoal. Só entrar em contato com ele. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu, meninas. Obrigado, gente. Sucesso para vocês aí. E tamo junto. Um abraço. Tudo de bom.